Uniclac. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma aula de processo civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil da LAC Concursos. E no encontro de hoje nós vamos dar sequência aos estudos sobre comunicação dos atos processuais. Algumas aulas atrás concluímos o estudo das normas gerais sobre os atos processuais, identificando o conceito, identificando princípios, forma, tempo, lugar, tratando acerca dos prazos e a sua contagem no novo CPC. E agora, então, estamos enfrentando o tema da comunicação dos atos processuais. No primeiro bloco, deste módulo, no primeiro bloco, nós identificamos o fundamento, a justificativa da comunicação dos atos processuais e identificamos as diferentes formas de comunicação, classificando-as e organizando-as em dois grandes grupos. O grupo da comunicação entre juízo e partes, terceiros interessados ou auxiliares da justiça, onde se encontram a citação e a intimação, e o outro grupo, o grupo da comunicação entre juízos nacionais, juízo nacional e internacional e juízo arbitral e jurisdicional, onde se encontram as cartas, carta precatória, carta rogatória, carta de ordem e carta arbitral. Feito isso, apontadas essas normas introdutórias, partimos então ao estudo da primeira forma de comunicação, que é a citação. E aí, ao falarmos de citação, nós identificamos alguns pontos extremamente relevantes do ponto de vista, ou melhor, na busca de estabelecer um fundamento bastante sólido para a construção do nosso conhecimento. Nós falamos sobre o conceito de citação, sobre a posição da citação como ato processual solene, sobre comparecimento espontâneo e algumas situações em que a citação é dispensável. No que toca ao conceito, identificamos que a citação é o ato processual por meio do qual o réu interessado, executado, é informado acerca da existência de uma demanda e também o ato por meio do qual o réu executado ou interessado é convocado a participar da relação processual. Por isso, identificamos que dois são os objetivos da citação. A citação é um ato processual solene. E dois são os objetivos da citação, quais sejam cientificar o réu da existência de uma demanda e convocá-lo a participar da relação processual. Falamos sobre a citação ser um ato solene, ou seja, uma exceção dentro dos atos processuais, porque anteriormente já havíamos identificado a aplicação do princípio da informalidade, ou seja, princípio pelo qual os atos processuais são, em regra, informais, sendo excepcionalmente solenes, e esse é o caso da citação. A citação é uma exceção do ponto de vista do princípio da informalidade e da instrumentalidade das formas. Por quê? Porque a citação é um ato processual solene, o que significa que ela depende do preenchimento de alguns requisitos previstos na lei, sob pena de nulidade. Então, vimos conceito, vimos a posição da citação como sendo um ato processual solene, de modo que, se não respeitar os requisitos previstos na lei, ela pode ser declarada nula. Todavia, importa observar que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a irregularidade da citação.
Então, se por algum motivo a citação não foi realizada ou não observou os requisitos previstos na lei, se o réu voluntariamente se apresenta, então a falta da citação ou a irregularidade será suprida. Agora, nunca se esqueçam que, embora afirmemos que a relação processual ela é triangular, porque na relação processual existem 3 sujeitos principais, juiz, autor e réu, a citação ela não é um pressuposto de existência. A citação ela é um pressuposto de validade, porque é amplamente aceito a ideia de que o processo já existe mesmo antes da citação do réu. E mesmo considerando que a citação é um pressuposto de validade, em algumas circunstâncias é possível que o processo exista, seja válido e termine, seja extinto, mesmo sem a citação do réu. É o caso do indeferimento da petição inicial, sentença terminativa, ou seja, que não julga o mérito e por isso não faz coisa julgada material, ou improcedência liminar do pedido, que é uma sentença definitiva, o que significa que julga o mérito e fará coisa julgada material. Mas 2 situações em que o réu não foi citado e o processo existiu validamente e se encerrou, mesmo sem a citação do réu. Então observe, a citação de forma alguma é um pressuposto de existência. A citação, em verdade, é um pressuposto de validade. E mesmo sendo pressuposto de validade, é possível que o processo exista validamente sem a citação. Hipóteses em que ele é encerrado, extinto, por indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. 2 hipóteses em que a citação será dispensável, em que ela será desnecessária. Beleza? Isso, rápida revisão do que nós vimos no último bloco. Por quê? Porque agora nós daremos sequência aos nossos estudos sobre citação, tratando dos efeitos deste ato processual solene. A citação é um ato processual solene e ela produz diferentes efeitos. É o que é nosso objetivo neste bloco. Destaquei aqui 5 efeitos da citação e ainda temos um 6º efeito sobre o qual falaremos daqui a pouquinho. Mas vejam, 5 efeitos imediatos da citação. 5 efeitos da citação. Primeiro efeito que nós temos com relação a esse ato processual. A citação, ela completa a relação processual triangular. Como tenho dito, majoritariamente se afirma que a relação processual ela é triangular. É evidente que existem outros sujeitos, mas podemos dizer que são sujeitos coadjuvantes, porque em regra 3 são os sujeitos principais da relação processual, qual seja o juiz, o autor e o réu. Ocorre que, com a propositura da demanda, é estabelecida a relação entre juiz e autor, sendo a citação válida a responsável por completar, por fechar esse triângulo, pois traz o réu para a relação processual. Veja, o que é citação? Citação é o ato processual que convoca o réu a fazer parte da relação processual. Então, a citação é o ato processual responsável por completar a relação triangular do processo. Por quê? Porque inclui o terceiro elemento, inclui a terceira pessoa, qual seja o réu no processo de conhecimento, o executado no processo
de execução e o interessado naqueles processos que seguem o procedimento da jurisdição voluntária. Ok? Então, primeiro efeito e efeito imediato da citação. A citação, ela completa a relação processual triangular. Agora, essa conclusão não se encontra expressamente prevista na lei. Isso aqui é uma conclusão doutrinária com base naquilo que é tradicional do direito processual civil brasileiro. Mas não se encontra previsto expressamente no CPC. Esses outros efeitos, esses sim, encontram expressa guarida no texto legal. Primeiro efeito legal, portanto, e segundo efeito da citação na nossa estrutura. Qual é? A citação, ela induz litispendência. Ela induz litispendência, notem, o código não fala isso, mas isso é pacífico entre doutrinadores de jurisprudência. A citação, ela induz litispendência para o réu. Para o réu. Por que isso? Porque a propositura da ação é que induz litispendência para o autor. Afinal, o autor se encontra na relação desde o momento em que a demanda é proposta. Então, quando o legislador nos diz que a citação induz litispendência, é evidente que a citação induz litispendência para o réu. Para o réu, que até então não fazia parte da relação jurídica processual. Agora, você se lembra o que é litispendência? Você se lembra o que é litispendência? Litispendência é um fenômeno processual considerado como um pressuposto processual negativo, portanto, algo que não pode ter, tá? Que se configura quando nós temos duas ações simultaneamente em andamento. Duas ações idênticas simultaneamente em andamento. Isso não é autorizado por lei. Nós não podemos ter duas ações idênticas em curso. Se isso acontecer, a segunda demanda a ser proposta deverá ser extinta sem resolução do mérito. Por quê? Por litispendência. Por litispendência. Então, litispendência acontece quando nós temos duas ações idênticas simultaneamente em curso, o que é proibido por lei, de modo que a consequência da litispendência será a extinção da segunda demanda a ser proposta. Agora, como saberei se as duas ações são ou não idênticas? Você se lembra quais são os elementos da ação? Cuidado, eu não perguntei quais são as condições da ação. Condições da ação, uma coisa. Elementos da ação, outra coisa. Condições da ação, teoria eclética de Lieberman, são duas: legitimidade e interesse. É o que vai determinar se o juiz apreciará ou não o mérito da ação. Agora, elementos da ação servem para identificar e para individualizar uma demanda. E são três os elementos da ação: partes, autor e réu, pedido e causa de pedir. Pois bem, nós teremos duas ações idênticas quando mesmas forem as partes, o pedido e a causa de pedir. Se tivermos duas ações em curso com mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, teremos então a configuração da litispendência, o que culminará na extinção da segunda demanda a ser proposta. Veja bem, a citação é o que induz litispendência para o réu. A citação é o ato processual que induz litispendência para o réu. Beleza? Terceiro efeito da citação e segundo efeito expressamente previsto na lei. A citação
torna litigiosa a coisa. Mais uma vez, para o réu. Para o réu. Por quê? Porque a propositura da demanda é o que tornará litigiosa a coisa para o autor. A citação torna litigiosa a coisa para o réu. Para o réu. Ou seja, no momento em que o réu for citado, o objeto, o direito sobre o qual está relacionado o processo se tornará litigioso. Então, se o processo ele se desenvolve em razão de um direito ou de uma coisa materialmente considerada, com a citação do réu, então essa coisa, esse objeto, se tornará litigioso. Qual a relevância disso? Veja bem, a disposição do objeto litigioso pode configurar fraude à execução. A disposição do objeto litigioso, o que é autorizado, porque uma coisa é o objeto ser litigioso, outra coisa é o direito real de propriedade, que atribui ao titular a possibilidade de disposição. Então, o fato de ser o objeto litigioso não impede o seu proprietário de aliená-lo, pode causar ineficácia. Mas o simples fato de ser litigioso não impede a alienação. O objeto é litigioso e por conta disso, a alienação será considerada ineficaz. Será considerada ineficaz para aqueles que são partes do processo. E mais do que isso, no contexto do direito processual, diversas são as consequências de ser a coisa litigiosa. Uma que merece destaque, pois falamos há pouco tempo sobre sujeitos, é a sucessão processual. Você se recorda o que é sucessão processual? Sucessão processual é o fenômeno que implica na troca de uma das partes. Sai o autor originário, entra uma outra pessoa, ou sai o réu originário e entra uma outra pessoa. O legislador processualista reconhece a existência de duas espécies de sucessão. A sucessão causa-mortes, também chamada obrigatória, que acontece no caso em que o réu, por exemplo, falece, ou o autor falece, e então esses sujeitos serão substituídos pelo espólio ou seus respectivos herdeiros. Sucessão causa mortes, sucessão obrigatória, por força de lei. Mas nós temos uma outra espécie de sucessão, que é a sucessão por ato entre vivos, também chamada de facultativa. Quando nós temos a sucessão facultativa ou por ato entre vivos? Quando a coisa litigiosa é alienada para um terceiro. Imagine que o objeto da relação processual foi voluntariamente alienado por uma das partes, que se dizia proprietária dele. O fato de ser a coisa litigiosa não impede essa alienação. Pode implicar na sua ineficácia, mas não impede a alienação. E se a coisa litigiosa for alienada, o autor ou o réu, a depender de quem alienou o processo, a outra parte será intimada dessa alienação para se manifestar. Se concorda com a troca do sujeito, sai o alienante, entra o adquirente ou não. E se a outra parte concordar, então teremos sucessão processual. Mais uma vez, de forma mais objetiva. Imagine que o objeto da relação processual foi alienado. Isso, num primeiro momento, é válido. Pode ser ineficaz, mas é válido. Imagina que o objeto da relação processual foi alienado. Coisa litigiosa.
O adquirente, aquela pessoa que comprou, por exemplo, esse objeto, pode adentrar ao processo se a outra parte concordar. Por isso que a sucessão é facultativa. O adquirente da coisa litigiosa pode suceder o alienante se a outra parte concordar. E se a outra parte não concordar, o adquirente poderá então adentrar na condição de assistente litis consorcial. Mas veja, isso tudo acontece porque a coisa litigiosa foi alienada. E aí compreendam, a citação é o que torna a coisa litigiosa para o réu. É o que torna a coisa litigiosa para o réu. Próximo efeito. Já vimos 3 efeitos da citação. Primeiro efeito, ela completa a relação processual triangular. Segundo efeito, a citação induz litispendência para o réu. Terceiro efeito, a citação torna litigiosa a coisa para o réu. E quarto efeito, a citação constitui o devedor em mora. Mora, que é um instituto do direito civil material, né? Onde nós falamos em juros moratórios, em multa moratória. É um instituto do direito material. Mas veja, a citação do réu é o que constitui o devedor em mora, com algumas exceções. 2, que o próprio legislador processualista nos informa expressamente, e veremos isso já já. Primeira situação excepcional, os negócios jurídicos com termo certo, com termo definido. Termo aqui podemos utilizar como sinônimo de data. Termo significa evento futuro certo. Na maioria das vezes, o termo será uma data. Pois bem, a citação induz, constitui o devedor em mora, com exceção daqueles negócios jurídicos que já trazem consigo um termo definido. Por quê? Porque neste caso, a inadimplência é que culminará na mora do devedor de pleno direito. Imagina que tem um contrato que vence dia 25 de janeiro. Se no dia 25 de janeiro ele não foi pago, independentemente da propositura de uma ação, como esse negócio tem termo definido, simples vencimento sem pagamento constituirá o devedor em mora de pleno direito. Outra exceção é a obrigação decorrente do ato ilícito, que também constitui o devedor em mora, independentemente da propositura da demanda. Então, atenção, a citação ela completa a relação triangular. A citação induz litispendência para o réu. E se recorde, litispendência, 2 ações simultaneamente em curso, idênticas. A segunda a ser proposta deverá ser extinta. A citação torna litigiosa a coisa para o réu e a citação constitui em mora o devedor, com exceção dos negócios jurídicos com termo definido e das obrigações decorrentes de ato ilícito. O próximo efeito da citação que identificaremos, quero que você tenha muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque, veja bem, o nosso quinto efeito da citação, na verdade, não é um efeito da citação cumprida. É um efeito do despacho que ordena a citação. Pegou a diferença? Pegou a sutileza da diferença? Se atentou para o detalhe? O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Ok? O despacho que ordena a citação
interrompe a prescrição. Duas observações que eu quero que você faça e que identifique aí com um marca-texto bem chamativo para que você nunca erre isso no concurso público. Primeiro, o que interrompe a prescrição é o despacho que ordena a citação. E nós já veremos um detalhezinho específico quanto a isso. Mas o que interrompe a prescrição é o despacho que ordena a citação e não a citação cumprida. E segunda observação, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Interrompe a prescrição. E não suspende. Ok? Interrompe a prescrição. O efeito é interruptivo e não suspensivo. Isso faz muita diferença, porque sabemos que suspensão no contexto de prazo significa pausa. Então, o prazo começou a ser contado e, em razão do fenômeno suspensivo, o prazo para. Não conto mais. Entretanto, quando o obstáculo suspensivo for vencido, eu volto a contar de onde havia parado. Já na interrupção, se eu estava aqui contando determinado prazo, qualquer que seja, e ocorreu um fenômeno interruptivo, eu tenho um stop. Isso mesmo. Por que eu tenho um stop? Porque se acontecer o fenômeno interruptivo, eu zero o prazo. E quando vencido o obstáculo, eu retomo a contagem do zero. Ou melhor, eu recomeço a contagem do zero. Aí observem, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Cuidado, porque eu já vi em diversos concursos públicos a banca afirmando que suspende. E a afirmação está incorreta, porque o despacho que ordena a citação, ele interrompe a prescrição. Então, bastante atenção quanto a esse detalhe. Ok, identificamos 5 efeitos da citação. Um efeito basicamente doutrinário, o de que a citação fecha a relação triangular do processo. E 4 efeitos expressamente previstos na lei. A citação induz litispendência, a citação torna litigiosa a coisa, a citação constitui em mora o devedor e o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Agora vamos ver como isso tudo está previsto no novo CPC. Abra aí o seu Vadimécum, site do Planalto, e vamos fazer aqui alguns destaques, algumas observações para identificar tudo isso que já disse no Código de Processo Civil. Então, vamos lá. Artigo 240 do novo CPC. A citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, bastante atenção com esse detalhe, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e artigo 398 da Lei 10.406 e de 10 de janeiro de 2002. Agora, por que eu só destaquei induz litispendência e torna litigiosa a coisa? Para você notar, RESP, recurso especial 1.458.741 de Goiás, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Olha só essa ementa, tá? Detalhe aí que já havia destacado anteriormente. Para o autor, a demanda já se encontra pendente desde o momento da sua propositura.
sendo a citação válida ato que induz litispendência somente para o réu. Então, a citação válida é ato que induz litispendência somente para o réu. Somente para o réu. Por quê? Porque a demanda já está pendente para o autor desde o momento da sua propositura. Mesma coisa, mesma conclusão atribuímos ao efeito de tornar a coisa litigiosa. A citação torna a coisa litigiosa para o réu, porque para o autor ela já é litigiosa desde a propositura da demanda. E por isso é que eu compartilho com os senhores aqui uma lição do Daniel Amorim Assunção Neves, ótimo doutrinador contemporâneo, em que ele diz o seguinte: a citação torna a coisa litigiosa somente para o demandado. Então, para o réu, para o executado, para o interessado, considerando-se que para o demandante, o autor, a coisa já é litigiosa desde a propositura da demanda. Então, a citação válida induz litispendência e torna litigiosa a coisa para o réu. Para o réu, observações que fazemos aqui. Artigo 240, agora na sua parte final. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o Código Civil. Mas veja bem, o que é esse artigo 397 e 398 do Código Civil nos traz expressamente previsto? Porque o legislador está dizendo que a citação válida constitui o devedor em mora, com exceção do disposto no artigo 397 e 398 do Código Civil. Vejamos o que esses dois artigos nos apresentam. Artigo 397 do Código Civil. Veja lá, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora. Então é o que eu havia dito. A citação constitui o devedor em mora, com algumas exceções. Primeira delas, o caso da obrigação positiva e líquida com termo definido. Porque se tem termo definido, o inadimplemento de pleno direito constituirá o devedor em mora. Tem data de vencimento, a obrigação é positiva e líquida. Se na data do vencimento não ocorreu o pagamento, por exemplo, dia seguinte, o devedor de pleno direito está em mora independentemente de demanda judicial. Artigo 398, nossa segunda exceção, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Então, veja lá, a citação válida constitui o devedor em mora, com duas exceções. Primeira, obrigação positiva e líquida com termo definido, porque neste caso o inadimplemento de pleno direito constituirá o devedor em mora. E segundo, obrigação proveniente de ato ilícito, porque nesse caso o devedor está em mora desde a data, desde o momento que praticou o ato ilícito. Ok? Parágrafo 1º do artigo 240. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação. Só o despacho que ordena a citação é o que interrompe a prescrição. Despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Agora, você se lembra que eu disse que tinha um detalhezinho aqui importante? Pois bem, aqui está esse detalhe. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá
a data de propositura da ação. Aqui nós tínhamos um conflito, né, bastante bélico entre Código Civil e antigo CPC, porque o Código Civil diz que o despacho que ordena a citação é que interrompe a prescrição, enquanto que o CPC dizia que era a distribuição. É citação, é despacho que ordena a citação ou propositura da demanda? Novo CPC resolve a celeuma, dizendo que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação. Então, a interrupção acontece no despacho que ordena a citação. Acontece que, como eu não posso deixar o autor à mercê do Poder Judiciário, vai que o Poder Judiciário demora para despachar a citação, né, despachar o cite-se, a ordem de citação, e acaba ocorrendo aí a prescrição entre o dia que o autor protocolou a demanda e o dia que o juiz ordenou a citação. Ora, o autor não pode ficar à mercê do Poder Judiciário. Por isso que o legislador diz que o que interrompe a prescrição é o despacho que ordena a citação. Todavia, esse despacho que ordena a citação retroagirá a data da propositura. Então, em última ratio, se tudo acontecer adequadamente, no momento em que o juiz ordenar a citação, interrompeu. E interrompeu desde a data da propositura. Desde a data da propositura, efeitos, portanto, ex tunc. Ex tunc. Agora, notem que o legislador, né, trouxe aqui um parágrafo segundo interessantíssimo, porque talvez você esteja se questionando. Poxa, não era melhor o juiz falar que a propositura da demanda é o que interrompe a prescrição, já que o despacho que ordena a citação vai retroagir? Olha só a riqueza do parágrafo 2º do artigo 240. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Ou seja, o legislador está dizendo que se o autor não viabilizar com as devidas informações a citação do réu, observem, se o autor não adotar as medidas que viabilizem a citação, o despacho que a ordenar em um momento futuro não retroagirá. Não retroagirá. Vou considerar a data do despacho. Então, observem, porque aqui eu sei que gera uma certa confusão, porque nós temos muito detalhe. O que interrompe a prescrição é o despacho que ordena a citação. Só que em situações normais, ao despachar, os efeitos desse despacho retroagirão à data da propositura da ação. Então, o despacho que ordena a citação interromperá a prescrição desde a data em que ela foi proposta, se tudo for realizado adequadamente. Agora, se o autor não viabilizar no prazo de 10 dias as providências necessárias para a citação, então esse efeito do parágrafo 1º não acontecerá. Se a posteriori, né, ultrapassado esse prazo, ele então viabilizar a citação, o despacho interromperá a prescrição. Só que interromperá a partir desta data. Ou seja, efeito ex nunc, daqui para frente, sem retroagir a data da propositura. Ok? Mesmo texto, ou texto muito semelhante, nós encontramos no Código Civil, no artigo 202, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez dar-se-á. Esse artigo nos traz ali diferentes
hipóteses de interrupção da prescrição. Nos importa apenas o inciso primeiro. A interrupção da prescrição, que somente ocorrerá uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Beleza? Ok, então veja, identificamos aqui 5 efeitos e a sua previsão no Código de Processo Civil. Primeiro efeito, efeito na verdade doutrinário, a citação completa a relação processual triangular. Por quê? Porque o objetivo da citação é cientificar o réu da existência da demanda e o convocar a fazer parte do processo. Então a citação é o que fecha o triângulo. 4 efeitos previstos expressamente na lei a partir do artigo 240, a citação induz litispendência, a citação torna litigiosa a coisa, a citação constitui em mora o devedor, com aquelas exceções, e o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo os efeitos à data da propositura da demanda. Ok? Beleza. Mas nós temos um último efeito. Um último efeito da citação que eu destaquei para não confundirmos com aqueles 4 que se encontram ali no mesmo artigo. Um último efeito da citação que não está previsto naquele rol é que a citação ela causa a preclusão de algumas prerrogativas do autor. 2 aulas atrás falamos sobre preclusão. Preclusão como o fenômeno que extingue a prerrogativa de realizar determinado ato processual. Preclusão lógica, preclusão consumativa, preclusão temporal. Em razão da ocorrência da preclusão, a parte não poderá mais realizar determinado ato. Aí vejam bem, a citação do réu faz precluir a prerrogativa do autor praticar certos atos. É o que chamamos doutrinariamente de efeito preclusivo da citação. Professor, como assim? Me identifica aí alguns atos, que se sujeitarão à preclusão como consequência da citação do réu. Último efeito que destaco: a citação implica na preclusão de alguns atos do autor. O artigo 329 do CPC diz o seguinte: até a citação, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido. Aditar ou alterar o pedido, ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Onde está o efeito preclusivo da citação aqui? Está na constatação hermenêutica de que, uma vez citado o réu, o autor não poderá mais alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu. Sem o consentimento do réu. A partir da citação do réu, o autor só pode alterar pedido e causa de pedir com o consentimento do polo passivo. Por isso que afirmei em outras oportunidades que a citação ela estabiliza a demanda. A demanda estabelece uma relação processual triangular, juiz, autor e réu. No momento em que o réu adentra, eu fecho essa relação triangular e, portanto, estabilizo a demanda. Por consequência, algumas coisas que o autor poderia fazer sozinho, não mais poderá realizar. Precluiu. Efeito, portanto, preclusivo da citação. Até a citação do réu, o autor poderia alterar o pedido, a causa de pedir, sozinho,
unilateralmente, a partir da citação, o autor não mais pode realizar esses atos. Então, o efeito preclusivo da citação. Ok? Beleza? Ótimo. Então, terminamos aqui os efeitos da citação. Mas dá para a gente aproveitar um pouquinho mais a aula, falando aqui sobre o momento, né, e o local da citação. Em que momento a citação pode ser realizada? Em que local a citação pode ser realizada? Aqui, ipsis literis, né, analisando o que o legislador estipula expressamente para nós. Artigo 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar e em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado, mesmo fora do horário previsto na lei e em finais de semana ou feriado. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu ou o executado. E o parágrafo único destaca que o militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Então, o réu pode ser citado em qualquer lugar em que se encontre, e no caso específico do militar em serviço ativo, se a sua residência não for conhecida ou ele não for encontrado lá, poderá ser citado na unidade em que estiver servindo. Agora, existem algumas situações de proibição momentânea da citação. Existem algumas circunstâncias em que a citação não poderá ser realizada momentaneamente, porque são situações superáveis, né? Nós as encontramos no artigo 244, onde o legislador diz o seguinte: não se fará a citação, salvo para evitar perecimento do direito, inciso 1º, de quem estiver participando de ato de culto religioso. Isso mesmo, se o sujeito está num culto religioso, não poderá ser citado naquele momento. Não se fará citação, salvo para evitar perecimento do direito, de cônjuge, companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Não se fará citação, salvo para evitar perecimento do direito de noivos nos 3 dias seguintes ao casamento, e não se fará citação, salvo para evitar perecimento do direito de doente enquanto grave o seu estado. Então, o réu, executado, interessado, pode ser citado em qualquer lugar. E o militar, que não foi encontrado ou desconhecida a sua residência, poderá ser citado na unidade que está servindo, né, que está vinculado. E nós temos aqui algumas situações, o rol de algumas hipóteses em que a citação estará momentaneamente proibida. Daquele que estiver participando de ato religioso, do cônjuge, companheiro, parente do morto, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até segundo grau, no dia do falecimento ou nos 7 dias seguintes, e dos noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, e também do doente enquanto grave o seu estado. Ok? Agora vamos ver de que forma que essas questões já caíram em concursos públicos, né? Vamos observar aqui, separei para a nossa reflexão 3 questões que envolvem o tema da nossa aula. Primeira questão adaptada, de 2014, mas adaptada ao novo CPC, temos lá, em relação à comunicação dos atos processuais, julgue a assertiva. Tratando-se de ato formal e solene, a citação irregular não pode ser suprida em nenhuma hipótese. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso porque nós vimos que o comparecimento voluntário do réu supre a falta ou a irregularidade da citação.
Então, tratando-se de ato formal ou solene, a citação irregular não pode ser suprida. Pode sim, pelo comparecimento espontâneo do réu. Próxima questão, sobre os atos processuais e sua comunicação segundo as regras previstas no Código de Processo Civil. Julgue. A citação efetuar-se-á em qualquer lugar que se encontre o réu, ainda que esteja assistindo o culto religioso, sem exceção. Errado. Nós vimos que esta é uma das hipóteses de proibição momentânea de citação. Próxima questão, a respeito da citação, julgue. O despacho que ordena a citação suspende a prescrição. E aí, certo ou errado? Errado. E é exatamente a pegadinha que já chamava a atenção dos senhores. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. E aqui na nossa questão está falando em suspensão. Errado. Estamos diante de interrupção. Próxima questão. Acerca da citação, todas as afirmações estão corretas, exceto uma. Assinale, portanto, a incorreta. Alternativa A. A citação é necessária para a validade do processo. Perfeito? Correto? A citação é um pressuposto processual de validade. Correto? Lembrem-se, a citação não é um pressuposto de existência. O processo existe mesmo antes da citação. A citação é pressuposto de validade do processo. Alternativa C. A citação é matéria de ordem pública. No entanto, só poderá ser alegada sua nulidade ou vício na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Isso, quando falarmos em nulidade, ficará mais claro. Só que a citação, como ato processual solene, ela tem uma consequência de nulidade sui generis. Por quê? Porque eu estou diante de nulidade absoluta. Então, que pode ser suscitada a qualquer momento, mesmo depois do trânsito em julgado, em ação rescisória. Então, está aí o erro da questão, alternativa C. E a D está correta, vamos conferir aqui. A citação é ato formal que impõe uma série de requisitos exigida em nome do contraditório, possibilitando ao réu sua participação no processo. Perfeito. Citação é que possibilita que o réu participe da demanda, que ele participe do processo. Última questão. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Assim, então, assinale a alternativa correta. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu não poderá ser considerado revel e na execução o feito não terá prosseguimento. Está errado. Nós vimos que a citação é ato solene. E quando o réu se apresenta voluntariamente, esse fenômeno supre a falta ou a irregularidade da citação. Então, observe, o réu se apresenta voluntariamente, alegando que a citação foi realizada de forma irregular. Se procedente a alegação, então ele terá prazo para exercer aí a sua resposta, caso que eu imagino que é citado, intimado para contestar. E aí essa manifestação voluntária supre a ausência ou a irregularidade da citação. Agora, se a alegação não for procedente, se a alegação de nulidade for rejeitada, e essa apresentação voluntária do réu for intempestiva, ele será considerado revel no processo de conhecimento e a execução terá prosseguimento no processo de execução. Então, aqui que está o errado. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de procedimento, de processo de conhecimento, o réu será considerado revel. E na execução, o feito terá prosseguimento. Ele chegou lá voluntariamente alegando a nulidade. Se essa alegação for rejeitada,
será considerado revel. E a execução, se for o caso, terá prosseguimento. É o erro da questão. Alternativa B. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação da contestação ou de embargos à execução. Correta a afirmativa, correta a alternativa. Vamos ver o erro das outras duas. Incumbe ao autor adotar no prazo de 15 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena desta não ser suprida, consoante artigo 240, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil. Nós vimos que esse prazo, na verdade, é de 10 dias, né? Vamos lá, artigo 240, olha lá, artigo 240, parágrafo 2º. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação. Então, aqui, bem texto da lei mesmo. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias. Por isso, errado. D. Para a validade do processo, é dispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. É indispensável. É indispensável. Citação, pressuposto de validade. Ok? Perfeito. Encerramos aqui o segundo bloco sobre a comunicação dos atos processuais. Voltamos já já falando sobre as espécies, as modalidades de citação. E depois falando sobre as outras formas de comunicação. Ficamos por aqui. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.